have the name of their next target. The name is Neo. Com o novo Matrix em produção, você deve estar procurando motivos para assisti-los novamente, mas precisa motivo? De qualquer maneira, o Se Liga tem os motivos perfeitos e você verá as coisas sobre uma nova luz. Todos os detalhes que você está prestes a ver provarão que cinema é sobre criatividade e solução de problemas. Highway or the highway? Você está prestes a encontrar motivos para respeitar esta série. Você está pronto? Porque está começando agora! As you can see, we've had our eye on you for some time now, Mr. Anderson. Até sua avó sabe sobre o código Matrix que chove em uma tela preta. Essas gotículas digitais verdes são mais do que icônicas, mas muitos perderam o código extra escondido em Matrix Revolution. Estamos nos referindo à batalha climática entre o Agente Smith e Neo. Você lembra daquela luta, não lembra? É o tipo de coisa que salva toda a trilogia e que sempre tem alguém assistindo apenas por aquele momento. Peraí, não é assim que todo mundo percebe essa cena? Não importa. O ponto permanece. Enquanto a maioria dos espectadores ficou envolvida pelo Kung Fu e porrada, um detalhe secreto ficou adormecido por todos esses anos. Acontece que a chuva é mais do que água. Também há pequenos códigos que caem exatamente como as icônicas linhas verdes. Você já pode notá-las a princípio, mas observe atentamente a cena. De vez em quando, um flash. Veja, não estamos brincando. Alguns itens da lista são do tipo piscou, perdeu, então é bom prestar atenção. Ok, está realmente começando a parecer que Ken Reeves não pode fazer nada de errado nesse momento. Ele é o tipo de celebridade que supomos ser de outro planeta. De fato, talvez ele possa ser realmente de outro mundo. É por isso que queríamos fazer um tópico para dar a ele um espaço especial. Você já sabe que no começo o Mr. Anderson só fazia perguntas. Were you not sure if you were awake or still dreaming? All the time. Mas há mais nas cenas de Thomas Anderson que você pode ter perdido. Estamos falando sobre sua primeira chance de despertar enquanto ele ainda está trabalhando. Morfeu diz a ele que a única maneira de escapar dos agentes é sair pela janela e dar a volta no prédio. É um momento de tensão dele lentamente percorrendo o prédio para escapar. Você pode pensar, uau, é incrível, olha as expressões faciais de Ken Reeves. Então, isso acontece porque é o próprio Ken Reeves caminhando naquele parapeito. Obviamente foram tomadas precauções de segurança, mas isso não significa que não precisou coragem. As pessoas esquecem o quanto a trilogia Matrix impactou. Fãs de todos os cantos do mundo faziam filas para lançamentos à meia-noite. A propósito, Matrix Revolutions foi lançado em 2003, uma época em que meia-noite realmente significava meia-noite para estreias. Não tinha esse negócio de entre as 10 e meia-noite. Por outro lado, o lançamento de Matrix Revolutions foi completamente diferente. A primeira exibição do filme nos cinemas ocorreu exatamente ao mesmo tempo no mundo. Ok, isso pode parecer confuso, então vamos esclarecer. A primeira exibição nos cinemas de Los Angeles ocorreu exatamente no mesmo horário em Londres, apesar da diferença de horário. Esta festa de exibição global foi coordenada em todos os lugares em que o filme foi exibido. Os fãs de Matrix assistiram ao filme ao mesmo tempo e depois compartilharam suas opiniões em fóruns na internet. Sim, provavelmente havia algumas brigas também, mas ainda assim foi um momento especial. Unbelievable. Isn't it? Já se perguntou em que cidade Matrix se situa? É provável que o filme se passe em uma Chicago imaginária, já que é a cidade natal das irmãs Wachowski. Apesar de Chicago ser o local pretendido, nenhum dos filmes foi filmado lá. Caso você não saiba, é muito caro filmar nessa cidade. O primeiro filme tinha um orçamento de 60 milhões de dólares, parece muito, mas não para a indústria do entretenimento, principalmente quando estão tentando fazer um sucesso de bilheteria. Com as questões orçamentárias, foi decidido filmar na Austrália no estúdio da Fox em Sydney. Só quando o orçamento aumentou que mudaram os filmes seguintes para a Califórnia. Got the money? $2,000. Mas espere, tem mais. Os cenários construídos para os 2 últimos filmes precisaram de muita madeira e concreto. Em vez de jogar tudo no lixo, a produtora reciclou o material para construir casas no México. Lá, tem famílias morando literalmente em sets de gravação.
Parece que Neo passou por anos de problemas para concluir sua missão, desde o momento em que acorda até o momento em que é carregado pelas máquinas. Nas cenas finais, passa muito tempo, mas nunca ficou claro para o espectador quanto tempo foi. Afinal, as pessoas em Zion não ficavam anunciando a hora. Just in time. You're gonna see the Oracle, aren't you? We don't have time. Todos estavam muito ocupados para prestar atenção em algo trivial assim, mas há uma resposta para essa pergunta que é o nosso tópico. Foram necessários 19 meses para que o programa O Escolhido seguisse o seu curso. Não temos certeza se essa programação é eficiente ou a pior codificação que já vimos. Na verdade, nem todo mundo é profissional de TI aqui no Se Liga. Você deve estar se perguntando como sabemos disso. Bem, a sequência de rastreamento de telefone na abertura e fechamento da trilogia nos fornece datas exatas. A primeira chamada foi recebida em 19 de fevereiro de 98 e a última em 19 de setembro de 99. Exatamente 19 meses. Então, mencionamos que o primeiro filme foi rodado na Austrália e os dois últimos filmes a equipe foi aos Estados Unidos para filmar na área costeira. Muitas das fotos da cidade são de Oakland, Califórnia, mas você não nota isso à primeira vista. Mesmo para os moradores da região ficou bem diferente. O arquiteto e o oráculo não gostam de placas de trânsito ou anúncios coloridos em suas cidades. Para isso, o filme enviou uma equipe de pessoas para pintar sobre os meio-fios. Os funcionários de Auckland concordaram com essa mudança temporária, que ajudou o visual de ambos os filmes. Não podemos nem imaginar um filme com esse visual em Matrix. Essas cores ficaram muito alinhadas com os sentinelas, mas não deixamos de imaginar os pobres assistentes que pintaram todos esses meio-fios. Eles ficaram fazendo isso por 2 semanas e esses assistentes tiveram que repintá-los, mas pelo menos a sinalização de trânsito de Auckland ganhou um up. Os anos 90 foram uma época diferente, a internet ainda era um conceito novo e ainda não estava cheia de memes. Is the world that you know. As irmãs Wachowski tinham uma tarefa hercúlea. Elas queriam contar uma história usando a linguagem da ciência da computação sobre como viver em uma realidade falsa. Comunicar isso a um público que ainda usava o Paint para fazer obras de arte seria um desafio. Parte da explicação da simulação foi o uso de um gato preto para ilustrar o déjà vu. Déjà vu. Para os personagens, indicava que o perigo estava próximo. O programa estava sendo executado em loop, então o gato preto tem sido uma parte memorável do filme. É um dos momentos ahá do filme que você nota e sua avó fica confusa com toda a trama. Mas não é a última vez que você vê esse gato. A cena final do filme dá um adeus ao bichano déjà vu. Ele caminha pela calçada e dá um último miau antes de voltar para o cyberespaço. Falando de retornos, aqui está outro, a luta final entre o agente Smith e Neo. Só que desta vez acontece exatamente quando os dois lutadores colidem na cratera durante a luta épica. Quase fora de vista no quadro está uma cabine telefônica. O que você vê lá é exatamente o mesmo telefone que Neo faz a primeira ligação no primeiro filme. Essa ligação nos deu esperança. Neo aceitou seu papel e promete acabar com a tirania do agente Smith e das máquinas. Ele fala diretamente com os senhores da humanidade enquanto eles tentam rastrear sua ligação. Ele diz que mostrará às pessoas a saída de Matrix. Ele consegue no final. No mínimo, não haverá necessidade do programa O Escolhido. A cabine telefônica nessa cena está para nos lembrar dessa promessa que está se tornando realidade mais de 1 ano depois. Antes da era das câmeras digitais, tinha filme fotográfico. Matrix foi filmado em várias câmeras Panavision, usando filme. Para mudar a paleta de cores, era preciso usar marcação de tempo das cores. Um processo mais desafiador que apenas gravar o filme e tratar digitalmente na pós-produção. Por que estamos contando isso? Bem, dá peso ao que estamos prestes a explicar. Veja, Matrix tem uma paleta de cores específica. Sempre que estão no mundo simulado, tudo fica meio verde, como se o código estivesse sangrando pelas bordas. A única exceção é a cena do treinamento no primeiro filme, mas mesmo isso tem uma classificação não natural. Todos os locais fora da simulação têm uma aparência quase natural. Obviamente, com as filmagens digitais, emergiu a nivelação de cores. Os 2 filmes seguintes de Matrix surfaram nessa onda e os espectadores viram variedade nesses filmes. Além do verde tender a ser mais presente no mundo simulado, não percebemos até que seja indicado.
Há referências bíblicas e míticas que aparecem nesse filme. O nome da nave dos personagens, por exemplo, é uma homenagem ao rei Nabucodonosor, um governante antigo. Ele governou a Babilônia durante o final dos anos 600 e início dos 500 a.C. Sua conquista marcante foi a construção dos Jardins Suspensos da Babilônia. Sim, o rei Morfeu e a tripulação deram à nave o nome do construtor de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Há uma razão pelo qual os escritores usaram esse governante. Na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, versículos de 1 a 49, fala-se sobre o sonho de Nabucodonosor e o desafio de interpretá-lo. Seria a tripulação da nave ao adentrar na Matrix. Eles tentam descobrir o real significado por trás do estado de sonho em que foram colocados há tanto tempo. Veja, tudo volta às referências religiosas e conexões míticas. Quanto mais você entende, maior a profundidade da história. Então, quando você estiver assistindo com os amigos, que tal contar isso pra eles? Pergunte a um mestre de masmorra o quão difícil é construir um mundo inteiro e eles dirão que é um projeto interminável. Os maiores criadores se dedicam a construir reinos de fantasia para que as pessoas acreditem. É uma das maiores lutas que os escritores enfrentam antes de começar a elaborar suas histórias. Então, as irmãs Wachowski tiveram tantos problemas em construir o mundo de Matrix quanto qualquer outro artista. Matrix era fruto da paixão das irmãs, sentiam que tinham um chamado para isso, mas o projeto precisou de tempo e dinheiro. Explicaremos o aspecto do dinheiro em um segundo, primeiro vamos ver o que elas fizeram. Para começar, levaram 5 anos e meio para finalizar o primeiro filme. O roteiro foi reescrito 14 vezes. Depois, após ser financiado e enviado à pré-produção, foram necessárias quase 500 tentativas de storyboard para obter a aparência correta do filme. We're in. Obviamente, as duas irmãs se importavam muito com os detalhes. Mantemos nossa palavra aqui no Se Liga. Quando dizemos que um tópico é o próximo, certeza que será o próximo. A menos, é claro, que o editor decida mudar tudo. Mas não dessa vez. De qualquer forma, esse tópico é sobre como conseguiram obter apoio financeiro para Matrix. Parecia impossível. O primeiro roteiro que elas assinaram, o filme Assassinos, foi um fracasso total. Só que o script tinha sido reescrito. Elas precisavam ficar junto dos produtores da Warner Brothers, então trabalharam em sua estreia na direção Ligadas pelo Desejo. Esse filme teve uma produção modesta de 7 milhões de dólares, que teve um grande lançamento. Mas as críticas ao filme foram ótimas, e isso ajudou as Wachowskis a apresentarem seu próximo projeto. Parece estranho dizer isso, sem Ligadas pelo Desejo não haveria Matrix. Ninguém teria imaginado em 1996 que a dupla de diretores criaria um dos filmes mais revolucionários. Todo mundo gosta de música e está chegando a hora de falarmos disso. How much further? Here, just here. Desta vez queremos tocar em um detalhe da música nos filmes. Obviamente seria fundamental para o filme criar o clima certo para a trama. Este easter egg é um pouco mais profundo, então preste atenção. Existe um momento do filme que a música de jazz I'm Beginning to See the Light toca suavemente em segundo plano. É quando Neo conhece o oráculo. O título da música significa Estou começando a ver a luz. Not quite what you were expecting, right? Ok, sabemos o que significa, certo? Neo está começando a entender seu objetivo e descobrir seu verdadeiro lugar em Matrix. Por isso, aquela música toca naquele momento. Mas a música volta quando Neo vai ver o oráculo em Matrix Revolutions, só que dessa vez é uma versão mais recente. Do you recognize me? A part of you. O que isso diz sobre Neo? Bem, quando ele começa a seguir seu caminho, mais verdades são reveladas a ele. Depois de tudo isso, ele ainda está começando a ver tudo em uma perspectiva adequada. Abordamos momentos incríveis de Matrix e seríamos negligentes se não falássemos de mais uma cena de ação fantástica. Consegue adivinhar? É a cena do lobby do primeiro filme. Todo mundo adora. Até o seu cachorro ama essa cena. Seu vizinho espia pela janela para assistir quando você está vendo essa parte. Todo mundo sabe que é épica. Então vamos revelar alguns detalhes ocultos para começar. O cenário foi improvisado. Foi decidido por capricho o local daquela luta e escolheram muito bem. Depois dessa escolha, foi uma reviravolta para coordenar a cena. Lembre-se de que não há computação gráfica nessa cena. Precisaram de 10 dias para filmar com efeitos práticos, o que é inconcebível para alguns cineastas modernos. E um último momento de inspiração ocorreu do nada. Enquanto a câmera voltava ao ponto inicial, um bloco de concreto quebrou e causou um estrondo. Foi perfeito e mantido na versão final. Se fosse combinado, não teria dado tão certo.
Lembre-se de como Ed nos dá toda a trama do filme durante a primeira cena no pub em Todo Mundo Quase Morto. Bem, Matrix também teve grandes spoilers, mas estava escondido em uma cena cortada, enquanto esse era na verdade um diálogo do filme. Foi mal, você deve estar se perguntando do que estamos falando? Veja, Thomas Anderson é um programador de uma empresa de desenvolvimento de software chamada Metacortex. O nome soa como um monte de termos científicos jogados na lousa, mas veja bem, meta significa ir além ou transcender, e o córtex é o limite da substância cinzenta em seu cérebro, mas o metacórtex se refere vagamente à ideia de transcender os limites externos do cérebro. Caramba, nos sentimos como Amy Adams em A Chegada depois disso. O objetivo de Neo em Matrix é transcender sua realidade. Ele quebra as barreiras de sua massa cinzenta para escapar da simulação. Estava tudo lá na nossa frente. Gostou? Se você quiser mais, tem mais aqui no Se Liga. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E claro, deixe um comentário dizendo o que você achou. Tem vídeo novo todo dia. Então ativa o sininho para aumentar suas chances de se conectar à Matrix. Até breve!